Pesadelos em Foco. Bem-vindos, caros viajantes dos reinos da insônia e do desassossego. Eu sou o anfitrião de suas noites sem sono, o guardião de seus mais profundos medos. Vocês acham que conhecem o terror? Que as sombras em seus quartos são apenas a ausência de luz? Mal sabem o que realmente se esconde à espreita, nos cantos escuros que a mente, em sua sabedoria cruel, tenta desesperadamente ignorar. Pois hoje, vamos abrir uma porta velha, de madeira rangente, que talvez, só talvez, possa estar no seu próprio quarto. Preparem-se, porque a história de Pedro, um homem de Curitiba, vai mostrar que alguns medos, por mais infantis que pareçam, têm raízes muito mais profundas e garras muito mais afiadas do que podemos imaginar. Apaguem as luzes. A noite é jovem e o terror, um convidado paciente. Quando eu era apenas um menino crescendo ali em Santa Felicidade, Curitiba, meu maior tormento não eram os fantasmas debaixo da cama ou os monstros do escuro, mas sim algo muito mais mundano e por isso mesmo mais insidioso. O meu guarda-roupa era um armário antigo, de cedro escuro, que minha avó havia me dado. De dia, era apenas um móvel, um recipiente para minhas roupas e brinquedos. Mas à noite... à noite ele se transformava no portal para um abismo particular, uma dimensão de pavor que só eu parecia enxergar. Aquele medo, como a maioria das obsessões infantis, começou de forma sutil. Eu lembro de uma noite específica, chuvosa, com o vento sibilando lá fora. Meus pais, a Maria e o João, tinham me posto para dormir e se recolhido. Eu já estava quase cedendo ao sono quando um estalo me fez pular na cama. Meus olhos se fixaram na porta dupla do meu guarda-roupa. Parecia ligeiramente entreaberta. A linha de escuridão no meio era quase imperceptível, mas meu coração de criança martelava no peito. Eu podia jurar que a maçaneta de bronze tinha se mexido, embora nenhum som tivesse chegado aos meus ouvidos além do meu próprio batimento cardíaco acelerado. Fiquei ali, imóvel sob o edredom, imaginando o que poderia estar lá dentro. Não, era um monstro de filme com garras e dentes. Era algo mais primitivo. Uma sombra espreitando. Uma presença que observava. E a cada minuto que se arrastava, o medo crescia, tecendo visões grotescas em minha mente. As sombras na parede pareciam se alongar, dançando conforme a imaginação distorcia a realidade. De repente, a fresta entre as portas do armário pareceu aumentar. Uma respiração gélida, inaudível, mas sentida parecia vir de lá. Eu gritei. Gritei com a força de um vulcão, um berro que rasgou o silêncio da casa. Meus pais entraram, correndo, a luz do corredor inundando o quarto e dispersando as sombras. "O que foi, Pedrinho?" Minha mãe perguntou com a voz carregada de preocupação. Eu apontei para o armário. Meu pai, com um suspiro que eu reconheceria anos depois como resignação, foi até lá. Abriu as portas, revelando apenas um emaranhado de roupas e brinquedos. Ele acendeu a luz interna. "Não tem nada, filho. É só a sua imaginação." Eu queria acreditar, mas enquanto ele me levava de volta para a cama e meus pais se despediam novamente, eu lancei um último olhar para aquele móvel. Ele parecia ter um sorriso sombrio, quase vitorioso, escondido em suas linhas retas. Os anos se passaram, mas o medo, teimoso, jamais me abandonou. Mesmo na adolescência, quando a racionalidade deveria prevalecer, uma pontada de ansiedade ainda me feria o estômago toda vez que eu apagava a luz do meu quarto em casa. Eu me obrigava a repetir: "É só na minha cabeça, é só na minha cabeça", como um mantra ineficaz. Mas meus olhos sempre deslizavam para a porta do guarda-roupa antes de eu finalmente fechar as pálpebras, tentando me forçar ao sono. Foi no meu segundo ano do ensino médio, eu já tinha uns 16 anos, que a fragilidade da minha racionalidade se quebrou em 1000 pedaços. Era uma noite quente de verão em Curitiba, daquelas abafadas que o ar parece denso e imóvel. Eu estava quase dormindo à beira do abismo do inconsciente, quando um som me arrancou abruptamente daquele limbo, um rangido seco de madeira, seguido por um leve chiado metálico. Era o som inconfundível de uma porta antiga sendo lentamente aberta,
Meus olhos se arregalaram tão rápido que pareciam saltar das órbitas. Meu corpo, gelado de pavor, se virou na cama. O guarda-roupa. A porta estava entreaberta. Uma fresta estreita de escuridão rasgava a linha da porta. Minha respiração ficou presa na garganta. Fiquei ali, imóvel, observando aquele abismo vertical, esperando que a porta voltasse a fechar por si só, como se tivesse sido um truque da minha mente cansada. Mas então, através daquela fresta, mínima, algo apareceu. Não era uma sombra disforme ou um borrão. Era um olho, cinzento, opaco, desprovido de qualquer vitalidade. Sua superfície turva parecia refletir a escassa luz do luar, que invadia o quarto através da janela. Não era um olho humano. Era grande demais, com uma pupila vertical e alongada, como a de uma cabra, mas sem o brilho característico. Parecia-me que ele estava fixado em mim, como se estivesse esperando por aquele instante. E então, naquele instante, o horror se tornou tangível. O olho se moveu. Lentamente, ele piscou. Um piscar pesado, letárgico, que parecia arrastar consigo toda a escuridão do abismo por trás da porta. Um grito se desgarrou da minha garganta agudo, dilacerante. Saltei da cama como um projétil e disparei para o interruptor. A luz invadiu o quarto, afogando as sombras e, por um instante, aterrorizando a criatura invisível. Abri a porta do quarto com um estrondo e continuei correndo até a sala, onde meus pais, despertados pelo tumulto, já me esperavam com olhares confusos. "O que aconteceu, Pedro?" Meu pai perguntou, visivelmente irritado. Minha voz falhou. Eu não conseguia explicar o olho. A verdade parecia loucura. Eu vi uma aranha. Enorme. Gigante. Eu gaguejei. A mentira me saindo como um suspiro. Meus pais se entreolharam com aquele olhar de adolescentes e balançaram a cabeça. Pedi desculpas por ter acordado eles e, sem mais, eles voltaram para o quarto. Eu, porém, passei o restante daquela noite encolhido no sofá da sala, com os olhos fixos na porta do meu quarto, que permanecia fechada, mas que, em minha mente, escondia um terror que não era mais apenas infantil. Os anos seguintes foram uma tortura. Passei a maior parte das minhas noites dormindo no sofá, com a televisão ligada em algum volume baixo, na vã tentativa de afastar os fantasmas. Meus pais se preocupavam, mas eu insistia que era mais confortável, na sala. A verdade é que o meu quarto havia se tornado um santuário para aquele medo. Só quando me formei no ensino médio e consegui meu próprio cantinho, um apartamento pequeno no centro de Curitiba, é que tive alguma esperança de alívio. Nos primeiros meses, a rotina de dormir no sofá se arrastou, mas era por hábito, não por medo. Eu estava exausto do trabalho, e o sofá era mais convidativo. Até que uma noite, depois de um dia exaustivo no escritório, eu simplesmente não consegui mais. Me arrastei para o quarto, joguei-me na cama e apaguei antes mesmo que minha cabeça tocasse o travesseiro. Esse quarto, claro, também tinha um guarda-roupa, mas ficava na parede oposta à cama, o que, por um instante, me trouxe uma falsa sensação de segurança. Sou um adulto agora, eu me repreendi. Essas bobagens infantis ficaram para trás, e foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente na minha própria cama. O sol me acordou, e um raro sorriso se abriu em meu rosto. A paz daquele sono era algo que eu não sentia há anos, mas o sorriso se desfez, como névoa ao sol, quando meus olhos pousaram no guarda-roupa. A porta novamente estava entreaberta. Um arrepio gélido percorreu minha espinha. Eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado. A memória vívida daquele olho turvo me assombrou. Levantei-me, vasculhei o apartamento, cada canto, cada fresta. Nada. Portas e janelas trancadas. Voltei ao quarto, abri as portas do armário. Vazio. Eu nem havia colocado minhas roupas ali ainda. Fechei-o com força, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas uma maçaneta frouxa. As semanas seguintes, novamente, me viram dormir no sofá, mas o cansaço cobrava seu preço. Outra noite de exaustão me levou de volta à cama. Caí, no sono imediatamente, mas meus sonhos eram turbulentos. Pesadelos de queda em um vazio abissal.
Fui sacudido de volta à realidade por um impacto no sonho, e meus olhos se abriram. Foi então que senti uma presença. Não era a ansiedade da minha mente. Era algo palpável, pesado, frio. Eu não estava sozinho. A frustração, misturada ao medo, borbulhava em mim. Era a mesma história de sempre. Mas quando me virei para o guarda-roupa, meu corpo paralisou. O que eu vi não era uma fresta. A porta estava aberta. Não totalmente, mas o suficiente para revelar uma parte de algo. Apenas a metade direita de um torso grotesco, espreitando para fora. Não havia nada de natural naquilo. Um braço pálido e retorcido pendia, com uma mão nodosas que se apoiava no chão. Os dedos longos e finos como galhos secos. O corpo, de um tom cinza morto, parecia coberto de protuberâncias irregulares, onde as costelas deveriam estar. A cabeça, inclinada para o lado, me enviou um pavor tão intenso que meu coração parecia bater uma vez por minuto. 2 olhos turvos, idênticos àquele que eu vira na adolescência, me encaravam com uma curiosidade sádica, um divertimento cruel. Cabelos negros e longos caíam sobre o ombro, balançando levemente no ar estático. Um nariz pontudo se projetava sobre um sorriso horrendo. Uma boca escancarada cheia de dentes afiados como lâminas de tubarão. A coisa estava ali, me observando, soltando pequenos sussurros sibilantes, como se gargalhasse do meu tormento. Então, ouvi um som suave, quase um arrastar vindo do interior do armário. 4 dedos finos como pernas de aranha apareceram por trás da parte de cima da porta, tateando a madeira. Ao mesmo tempo, a mão que estava no chão se ergueu, seus dedos narledos se agarrando à borda direita da porta. No instante em que a porta se moveu 1 milímetro a mais, meu corpo reagiu por puro instinto de sobrevivência. Eu saltei da cama, um raio de adrenalina rasgando minhas veias. Peguei minhas chaves que estavam na mesinha de centro e disparei para a porta do meu apartamento, sem olhar para trás. Passei o resto da noite dentro do meu carro, estacionado na rua, minhas mãos ainda agarradas ao volante, tremendo. O sol finalmente surgiu, e depois de um tempo considerável, dirigi para o depósito de materiais de construção mais próximo. Comprei tábuas e pregos suficientes para uma fortaleza. Ao retornar, a porta do guarda-roupa estava fechada. Não, perdi tempo. Tapei aquele armário, e depois todos os outros armários do apartamento com as tábuas e pregos vedando-os. Sei que a mente é capaz de fabricar os mais terríveis medos, mas não consigo afastar a sensação, uma convicção gélida, de que aquilo era real. E em algumas noites, enquanto eu deito acordado, paralisado pelo terror, ainda ouço um som suave, persistente, o leve e constante tic-tac, vindo de trás da porta do meu guarda-roupa, agora selado. E eu sei que do outro lado, algo está apenas esperando.